Na aula de hoje você vai aprender sobre logaritmos, que é um dos conteúdos de matemática básica e que às vezes causa uma grande confusão nos estudantes, ou porque não chega a estudar no ensino médio, ou porque já tem aquela ideia de que logaritmo é muito difícil. Mas hoje, na aula de hoje, eu vou te mostrar que logaritmo não é difícil, que vai ser a coisa mais fácil que você vai ver na sua vida. Exagerei um pouquinho, mas vai ser fácil. Você vai entender logaritmo de uma vez por todas. Por quê? Duas coisas que eu preciso dizer para vocês, hein? Uma, vocês precisam saber bem potenciação e saber as propriedades de potenciação, porque logaritmo está diretamente relacionado à equação exponencial, e na equação exponencial a gente trabalha com as propriedades de potência. Então, muitas vezes a dificuldade no logaritmo eu percebo que é porque não consegue relacionar com aquelas propriedades de potenciação que vocês estudam desde o nono ano, primeiro ano, e precisa sempre estar sendo revisitado. Então, para você começar a entender, entenda potenciação e equação exponencial. Como a gente já tem uma aula aqui sobre equação exponencial, então assista essa aula antes e depois assista a aula de logaritmo. Então, a gente vai começar aqui a falar dos logaritmos. A gente vai começar com a parte teórica, depois a gente vai para os exercícios. Você vai aprender hoje a definição de logaritmo e você também vai aprender as propriedades operacionais dos logaritmos. Então, essas propriedades são fundamentais. Se você entender essas propriedades, você vai conseguir fazer 90% dos problemas de logaritmo. Então, para a gente começar, a gente vai partir de uma situação problema. A gente precisa fazer o seguinte: a qual expoente eu devo elevar o número 3 para que se obtenha como resultado 27? Então, a gente pode representar esse problema assim, ó. Veja bem, se você já estudou potenciação, você já viu que 3 elevado a 3 é igual a 27. Então, 3 elevado a 3 é igual a 27. Por quê? Quando eu multiplico 3 vezes 3 vezes 3, ele vai me dar como resultado 27. O mesmo processo se você fatorar. Agora, observe, se eu perguntasse para você qual é o log de 27 na base 3, aí talvez nesse momento você disse assim, não faço nem ideia. Quando eu vejo o log eu já fico assustado. Já ouvi isso várias vezes. Mas o log de 27 na base 3 é 3. Sabe por quê? Porque um logaritmo, gente, um logaritmo é o expoente que você eleva à base. Então, logaritmo nada mais é do que o expoente que você está elevando essa base para chegar nesse resultado. Então, eu gosto sempre de explicar logaritmo assim, ó. Vou dar um zoom aqui para que você entenda, ó. Se você fizer essa regrinha, esse círculo, não tem erro. Você vai colocar 3 elevado a 3 e vai igualar a 27. Então, o log de 27 na base 3, ele pode ser reescrito assim, ó, 3 elevado a 3, que é igual a 27. Então, todas as vezes que a gente tiver um problema, que você precisa encontrar o logaritmo, você vai igualar ele a um x. E aí vai entrar em uma equação exponencial. Vou te mostrar aqui um exemplo. Ok, então a gente vai começar a ver agora a definição de logaritmo. Logaritmo é o expoente da qual a base deve ser elevada para obter determinado número. Então, o logaritmo é o expoente. É isso que eu quero que vocês fiquem atentos e atentas. Então, aqui eu trouxe a relação entre a equação exponencial e o logaritmo, para que você perceba exatamente as relações. Ó, o A, que está sendo representado aqui, é a base do logaritmo. O B é o que a gente chama de logaritmando. E x é o resultado. E o resultado é o logaritmo. A gente vai colocar aqui, o resultado é o logaritmo.
Agora perceba qual é a relação na equação exponencial. O mesmo A é a base da equação exponencial. O x, que é o resultado, que é o logaritmo, é o expoente. E o b, que é o logaritmando, na equação exponencial, ele é a potência, né? Ele é o resultado. Então, toda a equação logarítmica eu vou conseguir escrever como uma equação exponencial. Então, quando a gente pegar um logaritmo, a gente vai transformar ele na equação exponencial. Então, por isso que você precisa saber a equação exponencial e as propriedades de potência antes. Senão, vai chegar nesse momento que você vai ficar perdido e aí vai achar que o logaritmo é difícil. Mas não é que o logaritmo é difícil, é porque falta a base de entender potenciação. Aqui um exemplo básico, que foi o exemplo que eu dei anteriormente. Ó, 10 ao quadrado é igual a 100. Isso implica que o log de 100 na base 10 vai dar 2, justamente porque a gente faz esse processo de inversão, né? 10 ao quadrado é igual a o logaritmando, que é 100. Então, a gente sempre vai fazer essa regrinha. Então, não precisa ficar preocupado. É só você fazer lá os tracinhos, né? Fazer as setinhas. Agora aqui, ó, a gente tem duas notações que é importante que você saiba. Uma delas é quando eu tô falando do logaritmo decimal, que é o logaritmo na base 10. Observe, você vai encontrar nas questões assim, log de 5, um exemplo, log de 5. Ele não vai escrever a base, porque essa base já vai ficar implícita. Quando a questão não trouxer um valor ali próximo do log para sinalizar qual é a base, é porque essa base é 10. Então, se só tem log e um número, eu já sei automaticamente que essa base é 10, tá? E o ln de E. Esse ln de E, gente, é o logaritmo natural, que a gente chama de logaritmo natural, porque a base dele é o E, que é o logaritmo neperiano. Esse E, ele tem um valor aproximado de 2,718. Então, o que acontece? Normalmente, você não vai precisar saber esse valor 2 elevado a 2,718, porque você vai trabalhar ali com propriedade de potenciação. Mas aconteceu recentemente, né, resolvendo questões, eu encontrei uma questão da banca Sebrasp, que nesse momento que eu estou gravando a aula, é a banca que vai realizar o vestibular da UESB. Nessa questão, a banca não trouxe o valor do logaritmo neperiano. Então, assim, infelizmente, é uma coisa chata que você tem que ficar decorando mais um número. Mas você vai ter que fazer. Lembrar que E é aproximadamente 2,718. É a mesma ideia para π, né? A gente utiliza π como 3,14 ou a questão de trás como aproximação para 3, você tem que lembrar. Então, é bom que você lembre-se disso aqui, que você tenha decorado isso aqui. Eu acho que a questão tem que trazer, mas não sou eu que elaboro as provas, né? Então, vamos fazer alguns exemplos? Vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Eu quero calcular, eu vou dar um zoom aqui, tá? Vamos lá. Eu quero calcular o log de 36 na base 6. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou reescrever aqui, tá? Porque eu gosto de reescrever. Eu vou pegar o log, colocar aqui a base 6, igual o log de 36 na base 6, igual, aí a gente iguala a x. A letra você já sabe nesse momento que não importa, né? Você coloca a letra que você quiser. E aí você faz aquela regrinha para montar a equação exponencial. Então, eu vou ficar aqui, ó, 6 elevado a x tem que dar 36. Então, eu vou reescrever aqui embaixo, ó. 6 elevado a x é igual a 36. Aí, nesse momento que você tem essa equação exponencial, você vai tentar buscar escrever esse número na mesma base da equação exponencial. Aqui, eu não vou fazer fatoração do 36, porque são números que a gente já utiliza bastante. Então, 36 é igual a 6 ao quadrado. Aí, a gente resolve agora, ó, essa equação exponencial. 6 elevado a x
é igual a 6 ao quadrado, as bases são iguais, você pode simplificar, então x é igual a 2. Então, o log de 36 na base 6 é 2. Vamos ver aqui um outro exemplo, tá? Deixa eu só mudar aqui a câmera para não ficar em cima ali da explicação. Ó, aqui também a gente tem algo que é bem comum. Observe, ó, aqui a gente está com um número na sua forma decimal. Então, geralmente, eu gosto de pegar esse número aqui e transformar para fração, né? Como uma fração. Mas eu posso fazer primeiro a questão do logaritmo e depois transformar. Aí vai ficar a seu critério. Mas eu vou transformar logo aqui, ó. O log de 1,001, se eu for escrever isso aqui na forma de fração, ó, tem duas casas decimais, né? Duas casas depois da vírgula. Então, eu posso dizer que isso daqui é o mesmo que 1 sobre 100. Então, eu poderia dizer isso aqui, ó, que o log de 0,001 seria o log de 1 sobre 100. E daí, eu vou reescrever aqui, ó, log. Tá vendo que ele não colocou a base aqui? Então, se ele não colocou a base, a gente já sabe que essa base é 10. Então, eu reescrevi o log de 0,01 como o log de 1 sobre 100. E aí, eu vou fazer o mesmo processo. Vou igualar a x, vou colocar aqui, ó, a base 10, para não confundir. Então, a gente vai colocar, ó, 10 elevado a x vai ser igual a 1 sobre 100. Então, eu vou continuar, ó, 10 elevado a x é igual a 1 sobre 100. Aqui a gente vai ter que resolver utilizando as propriedades de potência, ó, 100 é 10 ao quadrado. Vou puxar um parênteses aqui para colocar aqui, ó, 100, nós sabemos que é 10 ao quadrado. Então, eu vou trocar 100 por 10 ao quadrado. Então, vai ficar 10 elevado a x é igual a 1 sobre 100. Só que a gente vai aplicar a propriedade de potenciação, que a gente vai fazer a inversão do expoente. Como a base não é igual, né? Aqui vai ficar 1 sobre 10 ao quadrado, eu tenho que fazer essa inversão. Eu vou levar esse 10 ao quadrado para o numerador. Só que quando isso acontece, o expoente fica negativo, tá? Então, o expoente vai ficar negativo. Então, vai ficar assim, ó. 10 elevado a x é igual a 10 elevado a menos 2. O expoente fica negativo. Aí, finalmente, eu cheguei aqui na base positiva. Então, eu posso concluir que x é igual a menos 2. Então, o que aconteceu aqui, né? X é igual a menos 2. Então, o log de 0,01 na base 10 é menos 2. Aqui a gente precisa lembrar o seguinte, ó. A condição de existência de um logaritmo. Quando a gente estudou lá, quem já assistiu a aula de equação logarítmica, já viu a condição de existência. Eu vou falar aqui novamente nessa aula de logaritmo, porque a função, o logaritmo, ele está definido só para uma parte dos intervalos, né? Não é todo o número real. Então, essa é uma parte. Então, o que eu preciso? Vou colocar aqui, ó, condição de existência. O logaritmo, ele só existe, ele só existe se o seu logaritmando for maior do que 0 e for diferente de 1. Quando a gente for estudar as propriedades, vocês vão ver que é uma condição inerente da própria definição, ele ser diferente de 1. Porque se esse b
ele é o logaritmando, então quando eu pegar a base e elevar a x, ele vai ter que dar 1, tá? Então a gente vai ver logo ali nas propriedades por que esse logaritmando ele precisa ser maior do que zero e diferente de 1. Então, quando você tem uma expressão nesse logaritmando, por exemplo, x menos 2, x mais 2, você precisa garantir que essa expressão satisfaça essa condição de existência. Então, por isso que a gente viu na equação logarítmica que eu preciso, antes de começar a resolver, colocar que essa expressão vai ser maior do que zero e diferente de 1. E daí eu encontro, essa função está definida só a partir do 5. Porque se for menor do que 5, vai dar um número que fere a condição de existência. Então, eu preciso saber disso. Saindo aqui dos dois exemplos, a gente vai vir agora para as consequências dessa definição. Opa! Então, as consequências da definição, a gente vai ver uma por uma agora. Nós temos aqui 5 consequências, 5 propriedades, né? Mas essas propriedades, elas decorrem diretamente da definição de logaritmo. A primeira delas é esse aqui. O log de 1 em qualquer base vai ser sempre zero. Por quê? Por que que o log de 1 em qualquer base vai ser sempre zero? Por quê? Quando a gente aplica a definição, ó, a elevado a zero tem que dar 1. Então, ó, a elevado a zero vai dar 1. Isso aqui é uma propriedade de potenciação, que todo número elevado a zero dá sempre 1. Então, mesmo que eu mude a base, o resultado vai dar sempre zero. Então, log de 1 na base 2. Não importa, tá? Deixa eu consertar isso aqui. Não importa qual é a base, vai dar sempre 1. Log de 1 na base 2, vai dar 0. Por quê? 2 elevado a 0 dá 1. Agora, se a gente tem aqui, ó, o log de A na sua própria base, o resultado vai estar 1. Então, isso daqui, ó, essa propriedade, eu vou até colocar de uma cor diferente, vou colocar em amarelo. Por quê? Porque ela é importante, porque às vezes a gente precisa utilizar isso daqui como uma estratégia para escrever o número 1. Então, a gente tem lá um logaritmo, por exemplo, 1 mais o log de 5. E aí você fica, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse com esse 1? Se eu não consigo desenvolver. Aí você usa uma estratégia de escrever que 1 pode ser escrito como log de 5 na base... na base 10 aqui. Log de 10 na base 10, né? Porque ele não colocou a base, tá a base é 10. Então, eu poderia reescrever o 1 como esse log de 10. E aí a gente seguiria com toda a estratégia, com as propriedades que você vai ver depois. Então, essa propriedade aqui, ela é extremamente importante, tá? Para que você consiga sempre reescrever o número 1. Então, ó, A elevado a 1 tem que dar A. Certo, isso daqui é uma propriedade, potenciação, ó. Qualquer base elevado a 1 dá ela mesma. Então, 10 elevado a 1, 5 elevado a 1, dá qualquer base dá sempre esse resultado. Então, aqui essa propriedade é bem importante porque eu posso escrever 1 como o log de um próprio número na sua base. Então, se for base 10, eu posso dizer que isso aqui é o log de 10 na base 10. Se fosse base 7, por exemplo, né, eu poderia escrever que 1 é igual a o log de 7 na base 7. Qualquer um. Agora, a nossa última propriedade aqui é quando eu tenho log no expoente, o resultado dá a base desse log que você tem aqui no expoente. Meu Deus do céu, por quê? Porque quando eu faço isso aqui, ó, A elevado a B tem que dar o log de B na base A. Então, se eu faço isso aqui, ó, A elevado a B tem que ser igual a log
de A na base B. Então, o que eu posso fazer aqui? Então, essa propriedade aqui, se eu tiver um número elevado ao log e essa base for a mesma, o resultado é o logaritmando. Quer ver? Vamos pensar aqui em um exemplo. Deixa eu pensar em um exemplo aqui que eu anotei aqui. Vamos lá. Ó, se eu tiver assim, ó, 3 elevado ao log de 7 na base 3. Então, como a base do logaritmo é a mesma base que está sendo elevado, elas podem ser simplificadas e o resultado dá 7. Isso decorre do quê? Né? O que isso traz para a gente? Ele traz o seguinte, ó, que se eu digo que x é o expoente, né? Então, x é igual ao log de b na base a. Então, se eu substituir ali, vai ficar a elevado a x é igual a b. Por quê? Porque dessa mesma definição aqui, ó, eu posso colocar que a elevado a x vai dar b. Então, a elevado a x é b, que é o próprio logaritmando. Então, quando você tem o número, a base da potência é a mesma base do logaritmo, você pode fazer esse cancelamento do logaritmo, certo? Vamos seguir aqui para as próximas propriedades. Aqui a gente tem que calcular uma expressão, e essa expressão aqui a gente já vai utilizar várias propriedades dos logaritmos. Então, vamos aplicar nesse mesmo exemplo várias propriedades. Ó, vou dar um zoom aqui para a gente começar a responder. Determine o valor da expressão. Eu tenho que log de 5 na base 5, mais o log de 1 na base 4, mais o log de 2, o 2 elevado a log de 2 na base 8. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Primeiro, log de 5 na base 5 vai dar 1. A gente usa a primeira propriedade. Aqui, a gente utiliza a propriedade que a gente acabou de ver, ó. Base 2 é a mesma base do logaritmo, isso aqui já vai dar o próprio 8. Por quê? Eu vou explicar aqui separado, ó. Se eu tenho 2 elevado ao log de 8 na base 2. Então, se eu digo que x é esse expoente, log de 8 na base 2, então esse x vai ser quanto? Qual é o expoente que eu tenho que elevar o 2 para que dê 8 como resultado? O expoente é 3, então x seria 3. Então, o que isso aqui iria acarretar? O log de 8 na base 2 é 3. Então, ficaria 2 elevado a 3, que daria o próprio 8. Então, por isso que a gente já fez a simplificação direto. E o log de 1 na base 4? Aí eu vou calcular ele aqui separado, depois a gente une todos, ó. Se você quiser calcular o log de 1 na base 4, você vai igualar a x, e daí você vai fazer aqui a propriedade, ó. 4 elevado a x tem que dar 1. 4, seguir aqui, ó. 4 elevado a x tem que dar 1. Ó, se isso aqui é uma equação exponencial, e o 1, gente, às vezes quando chega a 1 numa equação exponencial, às vezes alunos ficam assim, meu Deus, e agora, o que eu faço? Só que aqui é o jeito mais fácil, porque 1, ele pode ser escrito em qualquer base. Lembra que a gente falou que todo número elevado a zero dá 1? Então, eu posso escrever o número 1 como 4 elevado a zero, porque daí as bases ficam iguais. Ou seja, na verdade, aqui também você já vai fazer direto, né? Qual é o número que... qual é o expoente para que isso aqui dê 1? Opa! O expoente é zero, nem precisava fazer. Mas é importante que você... Ai, ai, ai. A caneta travou aqui. É importante você saber disso, porque quando a gente tem problemas mais complexos, a gente consegue reescrever. Então, ó, a expressão A fica como aqui agora, ó.
O log de 5 na base 5 deu 1, mais o log de 1 na base 4, 0. Mais o log de 2 elevado a log de 8 na base 2, deu 8. Então, isso aqui resulta em 9. Aqui você poderia também já ter aplicado a propriedade direta aqui, ó, que é o seguinte: se o logaritmo mando é 1, então o logaritmo de 1 em qualquer base vai dar sempre 0. Mas eu quis explicar, porque caso eu não quero que você fique decorando propriedade, eu quero que você entenda as propriedades de logaritmo, tá? Então, a gente vai para a nossa próxima parte. Aqui, a gente vai começar a desenvolver as propriedades de logaritmo. São as propriedades mais importantes. Dando continuidade ao estudo das propriedades dos logaritmos, agora a gente vai ver mais 2 ou 3 propriedades: logaritmo do quociente, logaritmo da potência e mudança de base. Então, vamos lá ver um exemplo. O que você vai fazer quando você tiver uma divisão entre logaritmos? Você vai transformar essa divisão em uma subtração. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o log de 243 dividido por 5. Então, a gente vai separar, vai ser o log de 243 na base 6, menos o log de 5 na base 6. Então, a gente transforma a divisão em uma subtração. Já o log de 7 sobre 3, então a gente vai separar a divisão em uma subtração. Vai ficar o log de 7 na base 10, menos o log de 3 na base 10. Então, você precisa se lembrar disso. Multiplicação vira soma, divisão vira a subtração, certo? Agora, o logaritmo de uma potência. Quando você tem um expoente, esse expoente, ele vai vir para frente do logaritmo. Então, ele vai descer multiplicando esse logaritmo. Então, esse n, ele vem para frente do log. Então, por isso que fica n vezes o log de x, porque o expoente, ele vai vir multiplicando. Então, aqui eu tenho, ó, log de 5 ao quadrado. Então, a gente vai trazer esse 2 para frente do logaritmo. Então, vai ficar 2 vezes o log de 5 na base 3. Aqui, você pode chegar em problemas assim. Ele não vai te dar o log, por exemplo, de 5 ao quadrado, mas você vai ter que trabalhar com o log de 25 na base 3. Então, como que você vai fazer isso? Você vai pegar 25 e vai transformar em 5 ao quadrado. Então, você tem aqui o log de 25 na base 3. Aí, quando você transforma, né, 25 na base 5, fica log de 5 ao quadrado. E aí, vem para esse processo que eu acabei de te mostrar, que vem o log o 2 para frente do log e vai ficar assim. Então, todas as vezes que a gente tiver expoente, ele desce multiplicando o logaritmo. Então, aqui, ó, menos 2, ele vem para frente do log. Então, aqui a gente vai ter menos 2 vezes o log de 12 na base 5. São propriedades úteis demais. Você precisa lembrar dessas propriedades, saber essas propriedades, para você conseguir resolver os problemas, tá? Agora a gente vai ver quando a gente precisa fazer mudança de base como é que fala? Quando a gente precisa fazer uma troca de base para o logaritmo. Então, aqui, ó, a expressão vai ser o seguinte: o log de b na base A vai ser igual ao log de b na base C e o log de A na base C. Essa base C é a base que você está querendo mudar. Então, por exemplo, eu tenho um número que está na base 2, eu quero mudar para a base 10. Aí você põe aqui log de 10, log de 5 na base 10, log de 2 na base 10. Então, a gente vai ver aqui um exemplo, ó.
vamos colocar assim, que todos esses aqui eu quero transformar para logaritmos de base 10, tá? Então, vai ficar assim, ó. Aqui é o valor de A e aqui é o valor de B. Então, você tem que colocar ó, o log de B, ou seja, log de 6 nessa base que você tá querendo trocar, que aqui eu vou considerar aqui, ó, como a base 10, log de 10. E o outro é o log da base do logaritmo, então log de 2 na base 10. Então, assim a gente faz essa troca, quando a gente não tem ali na mesma base. Log de 64 na base 16. Se eu quisesse também transformar para uma base 10, eu colocaria assim, ó, log de 64 na base 10, dividindo pelo log de 16 na base 10, tá? Então, você precisa saber qual base você quer transformar. Isso acontece quando, por exemplo, na questão ele te dá o logaritmo na base 12 e as informações que ele está dando para você resolver, estão na base 10. Então, você vai precisar fazer uma conversão de base 2 para base 10. Então, você faz essa troca. O número que vai vir ali, né, na divisão, é a base que você quer transformar. Como eu queria transformar para base 10, eu coloquei log de 10, log de 6 na base 10 e log de 2 na base 10. São exemplos, tá? A gente vai ver mais algum exemplo aqui. Antes de a gente ir para um exemplo, a gente vai ver uma aplicação de logaritmo. Por quê? O logaritmo, ele pode ser utilizado quando você tem uma equação exponencial. Então, quando a gente vai resolver uma equação exponencial, a gente tem dois métodos, tá? Um deles é escrever na mesma base. Então, como a gente viu na aula de equação exponencial, eu posso escrever essa equação com a mesma base. Mas, alguns casos não é possível, tá? Igualar as bases. Então, aí nesse caso, a gente utiliza o logaritmo para poder resolver essa equação exponencial. Então, aqui, por exemplo, ó, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Uma cidade cresce a uma taxa anual de 2%. Se a população atual é de 50 mil habitantes, em quantos anos dobrará? Sabendo que a fórmula do crescimento exponencial é P de t é igual a P de 0 vezes 1 mais i elevado a t. Considere o log de 2 aproximadamente 0,3010, log de 1,02 aproximadamente 0,0086. Então, quando a gente tem problemas de crescimento populacional, você vai ver muita aplicação de logaritmo em PG, porque a gente tem lá, ó, a fórmula da PG, a gente tem o expoente, a incógnita está no expoente. A gente vai ver isso em matemática financeira, quando a gente estuda juros compostos. Então, você vai pegar um mesmo conteúdo e você vai trabalhar. Pode aparecer função logarítmica, função exponencial, quando aparece matemática financeira, juros compostos, quando aparece PG. Então, tá tudo relacionado. Então, vamos ver aqui o problema. Ó, a cidade cresce a uma taxa anual. Então, já fazendo uma recapitulação aqui com matemática financeira, a taxa e o tempo tem que estar no mesmo período. Então, se é uma taxa anual, o tempo tem que vir aqui em anos. Beleza. Se a população atual, ou seja, é o P de 0, é o inicial, a população atual é de 50 mil. Em quantos anos ela dobrará? Então, se hoje ela é de 50 mil, para ela dobrar, ela vai ir para 100 mil. Então, eu vou anotar os dados aqui da questão. Ó. P de 0 quando a gente tem função exponencial, equação exponencial, a gente tem, às vezes, uma constante multiplicando esse expoente. Então, nesse caso aqui é o P de 0, que é o valor inicial. Então, a população atual é de 50 mil. A taxa é de 2%, só que a gente não pode substituir essa taxa na forma de porcentagem. A gente tem que substituir essa taxa como um número decimal. Então, eu tenho que transformar 2% em decimal, ou seja, é 2 sobre 100. 2 dividido por 100 vai dar 0,02. Ele quer saber em quanto tempo vai dobrar, então eu preciso descobrir
o valor de T. E P de T vai dobrar, então vai ser 2 vezes 50 mil, vai ser, no caso, 100 mil. Pronto, agora a gente vai substituir ali na expressão. Aí eu vou dar um zoom maior aqui. Então, ó, P de T é o 100 mil. P de 0 é 50 mil, que é a população atual. 1 mais a taxa. A taxa a gente viu ali que é 0,02 elevado a T. Então, o que eu tenho que fazer aqui primeiro? Primeiro, eu tenho que passar esses 50 mil dividindo 100 mil. Então, eu vou simplificar. Eu vou cortar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 zeros do 100 mil. 1, 2, 3, 4 zeros do 50 mil. Então, vai ficar 10 dividido por 2. 10 dividido por 5, que vai dar 2. É igual a 1 mais 0,02 vai ficar 1,02 elevado a t. Aí aqui é que vai entrar o logaritmo. Por quê? Porque isso aqui é uma equação exponencial. O t ele se encontra no expoente. Só que eu não consigo escrever na mesma base. Não tem como escrever 1,02 na base 2. Então, a gente vai ter que aplicar o logaritmo dos dois lados da equação. Então, no primeiro membro vai ficar assim, ó. É o log de 2. Por que eu estou colocando na base 10? Porque aqui nas informações ele me dá o log na base 10. E no segundo membro vai ficar o log de 1,02 elevado a t. Aí, eu vou aplicar agora as propriedades de logaritmo. A primeira delas é do expoente. Eu vou pegar esse expoente aqui, ele vem para frente do logaritmo. Então, esse t, ele desce multiplicando o logaritmo aqui. Então, o log de 2 é 0,30, pronto, 0,3010. Esse t, ele vem para frente do logaritmo, multiplicando, e fica aqui log de 1,02, certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o log de 1,02 pela aproximação que ele me dá ali, 0,086. Igual a t vezes 0,0086. Pronto. Agora, eu vou fazer a divisão. Então, o 0,086 ele passa dividindo. Então, vai ficar 0,30 sobre 10, 30, 10, 0,0086 igual a t. Aí, a gente vai fazer essa divisão aqui. Não tem um espaço suficiente. Vou precisar fazer aqui em cima essa divisão. Observem, ó. São 4 números depois da vírgula, em ambos. Então, essa vírgula vai deslocar 1, 2, 3, 4 casas. E aqui também 1, 2, 3, 4 casas. Então, eu vou ter que dividir 3.010 por 86. Então, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui no cantinho, ó. 3.010 dividido por 86. A gente começaria dividindo 30 por 86, só que não vai dar, porque ele vai ficar menor. Então, vou começar dividindo aqui 301. 301 dividido por 86, ó, 3 vezes 80 dá 240, então acredito que vai ser 3. Vamos ver aqui. Ó, 3 vezes 6, 18. 3 vezes 6, 24 e 1, 25. 258. É o mais próximo que eu consigo, porque se eu colocar mais uma vez aqui, vai passar. Então, vou colocar aqui, ó, 258. Aí, a gente subtrai, desce o 0. Aqui fica 2, aqui fica 9. E aqui fica 11. 11 menos 8, 2. 9 menos 5, 4. E aqui vai dar 0. Então, vai ficar agora 420 dividido por 86. Se eu somar 86 mais uma vez aqui, eu terei 8 e 6, 14. 8 e 5,
13 mais 1, 14, vai 1. Vai ficar 344. Então, eu teria que somar mais uma vez. Eu acho que vai dar 5, vamos confirmar aqui. 8 e 4, 12. 8 e 4, 12. 8, 6 e 4, 10. Minha fala não tá acompanhando meu raciocínio. 8 e 4, 12 e 1, 13. E desce 1. Deu 430. 430 pode, porque vai acabar passando, né? Então, vamos ter que rever aqui essa multiplicação, né? Tá tudo certinho aqui. Eu tinha 3 vezes aqui, mais uma 4, mais uma 5 vezes. Deixa eu ver se eu errei. 16, 18, vai 1, 3, 18. 24. Deixa eu ver aqui na subtração se é isso mesmo. Tem 11 menos 8. Ah, o erro tá aqui. 11 menos 8, eu coloquei que dava 2. Mas, na verdade, vai dar 3. Então, deixa eu consertar aqui, ó. Corrigindo aqui na hora com vocês, ó. Vou descer o 0. 11 menos 8 vai dar 3. Aí, 9 menos 5 dá 4. Aí, 430. Aí, agora vai bater certinho. Vai dar 5. 5 vezes 86 dá 430. Não falta nada. Então, vai dar 35 aqui. Deixa eu colocar aqui. Então, o valor que a gente encontra para T é que T é igual a 35 anos. Então, em 35 anos, esse valor vai dobrar. Então, a gente tem aqui claramente uma situação prática de como que o logaritmo ele vai ser aplicado para resolver uma equação exponencial quando você não conseguir escrever essa equação na mesma base. Aí você vai ter que recorrer para o logaritmo. Aqui a gente tem mais um exemplo, que é para transformação da base. Sabendo que o log de 2 é 0,3 e o log de 3 é 0,47 e o log de 5 0,69, todos esses logaritmos estão na base 10. Calcule o valor do log de 10 log de 2, log de 30 na base 2. Eu sempre fico repetindo o contrário, log de 2. Não, log de 30 na base 2. Então, observe, a gente quer transformar uma base 2 para um logaritmo de base 10. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, a gente quer transformar um logaritmo de base 2 para base 10. Então, eu vou colocar o log de 30 na base 2. Como eu quero transformar para a base 10, então eu tenho que escrever log de 30 na base 10 e log de 2 também na base 10, que é a base que a gente quer transformar. Então, vai ficar assim, ó, log de 30 na base 10 dividido pelo log de 2 na base 10 também. Aí, agora a gente vai utilizar as estratégias os valores que a gente tem ali na questão. Ó, o que eu penso em fazer aqui? Eu penso em transformar 30 em 3 vezes 10. Por que eu penso em fazer isso, né? Pegar aqui, ó, 30 e escrever 30 como 3 vezes 10. Porque como a base é 10, quando eu for transformar aqui o log de 10, aí vai dar 1, porque vai ser base igual ao logaritmando. Então, eu vou reescrever aqui, ó, que o log de 30 é o log de 3 vezes 10. E por que 3 e não outro valor? Porque a questão, ela me dá ali, como referência, valores de 2 e 3. Eu poderia até escrever, por exemplo, 2 vezes 15, mas e o log de 15? Aí eu poderia escrever 15 como 3 vezes 5. E separar em 3 logs, também daria certo, tá? Então, são
várias estratégias. E o log de 2 eu vou repetir aqui. Aí, esse logaritmo aqui, como é uma multiplicação, a gente separa em soma. Então, vai ser log de 3 mais o log de 10 dividido pelo log de 2. Ok? Só que nós temos aqui, a gente já sabe que o log de 10 na base 10 vai dar 1. Então, já sei que isso aqui vai dar 1. O log de 3, ele dá na questão 0,47 ali. Então, isso aqui vai ser igual a 0,47, que é o valor do log de 3. O log de 10 na base 10 vai dar 1, dividido pelo valor do log de 2, que dá 0,3. Então, eu tenho que fazer aqui, ó, 1,47 dividido por 0,3. Vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. Como aqui eu tenho dois números depois da vírgula, aqui eu só teria só tenho um, porque o outro é 0, e a gente nem considera, a vírgula vai deslocar duas casas. Então, eu vou precisar fazer 147 dividido por 30. Vai dar 4, né? Porque 3 vai passar, ou 5 vai passar. Então, a gente vai colocar 4. 4 vezes 3, 120, vai dar 27. Então, a gente pode acrescentar o 0 aqui. 270 dividido por 30. 6 vezes 3, 18. 7 vezes 3, 21. 8 vezes 3, 24. 9. 9 vezes 3, né? Então, como eu acrescentei o 0, eu vou colocar a vírgula e põe 9 aqui. 9 vezes 30, 270, não sobra nada. Então, vai ser igual a 4,9. Então, esse daqui foi um exemplo de como você vai utilizar essa conversão da base. E como não é um processo, ai meu Deus, uma coisa assim de outro mundo. Entendeu? Como eu queria transformar para a base 10, eu escrevo tanto o logaritmando na base 10, nesse caso, né? Como a base também em uma base 10. E aí a gente precisa ficar atento com os valores que a questão vai te oferecer. Então, aqui tinha log de 2, tinha log de 3, log de 5. Então, poderia ter escrito o 30 como de uma outra forma. Poderia ter escrito assim, ó, 30 é 5 vezes 6, ou seja, 5 vezes 3 vezes 2. Então, você tem o log de 5, você já teria o log de 3, você já teria o log de 2. Então, você já teria várias informações para utilizar ali para resolver essa questão. Eu preferi utilizar o 3 vezes 10, porque quando a base é 10, aí eu já coloco logo ali uma multiplicação por 10, porque já me dá 1 e eu consigo resolver de uma forma mais simples, mas poderia ser feito de outras formas. Aqui eu trouxe algumas dicas para vocês e estratégias. Quais são elas? Primeiro, é você tentar simplificar a base e o logaritmando, sempre que possível, e usar as equações, as propriedades, para tornar a equação mais fácil de resolver. Então, essa simplificação que eu tô falando é, por exemplo, a questão te dá log de 3, e aí você tem 30. Como é que você vai simplificar? Eu vou escrever 30 como 3 vezes 10, porque a questão já me dá um log de 3. Então, às vezes, assim, quando eu olho para a questão, eu vejo lá que tem log de 2, que tem log de 3. Eu falo, então eu tenho que fazer aparecer aqui um 3 e um 2. Obviamente, né, tudo dentro das regras, tudo que a gente pode fazer. Mudança de base. Então, às vezes, quando você chega numa base que não é muito comum, tipo log de 7, log de 9, não é muito comum, a gente busca pegar esses números e trazer para log de 10, para base 10. Porque na base 10 fica mais fácil a gente trabalhar. Então, quando a gente tem essas bases que não são muito comuns, a gente pode fazer essa conversão e aí a gente consegue sair desse entrave, dessa base diferente. Ter cuidado com o domínio. Como eu disse para vocês, o logaritmando, ele precisa ser um número positivo e também diferente de 1.
Então, quando a gente tem uma equação exponencial, uma equação logarítmica, por exemplo, ó, log de x mais 1, então eu tenho que pegar esse argumento, essa parte do logaritmando, e tenho que dizer que ela é maior do que zero e diferente de 1. Então, eu tenho que descobrir para quais valores isso é possível. Porque podem ter respostas nas alternativas que não considera isso. Ah, o logaritmo só existe se ele for, por exemplo, aqui eu teria que colocar o x mais 1 tem que ser maior do que zero. E tem que ser diferente de 1. Então, x teria que ser maior do que menos 1. Só que quando eu coloco que ele tem que ser maior do que menos 1, aí eu posso ter o 0 e eu posso ter o 1. Então, o x aqui teria que ser a partir do 1. Porque não pode nem ser 0 e não pode ser 1. Então, eu vou começar contando a partir do 1. E ter atenção nos problemas de decaimento e de decrescimento. Então, quando a gente tem matemática financeira, quando a gente trabalha com juros compostos, com equação exponencial, que tem decaimento, crescimento populacional, tudo isso a gente utiliza logaritmo. E a gente finaliza a aula aqui. A gente vai encerrar a gente vai encerrar a aula de hoje estudando logaritmos, estudando todas as propriedades de logaritmo. Então, você já tem uma base muito boa para entender logaritmo. E a partir de agora, logaritmo não vai ser mais um bicho de 7 cabeças. Por quê? Você sabe o porquê de cada situação. Então, você não está simplesmente decorando fórmulas. Você sabe porquê, sabe a relação. Mesmo se você esquecer a propriedade, você vai conseguir aplicar utilizando a definição. Então, eu não quero que nunca mais logaritmo seja um problema para você. Então, por isso que eu fiz questão de gravar essa aula, para a partir daqui a gente nunca mais ter dificuldade com logaritmo. E acompanhe a próxima aula que a gente vai resolver exercícios, tá? Bons estudos!